Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra. E gostaria que os irmãos, as irmãs viessem se inscrever no canal, venham compartilhar para colaborar com esse canal, né? Um canal que vem trazendo a palavra de Deus para todos os irmãos. E também dê seu like, né? Venha também comentar esse assunto, um assunto bastante, né, importante nas nossas vidas, que é a crucificação de Jesus. Então aqui é a prisão de Jesus Cristo, que se encontra então em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Então vamos ler. E estando ele ainda a falar, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espada e vara-paus, enviados pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigos, o que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam, né? Então, Jesus Cristo ele estava no Monte das Oliveiras, orando com os seus 11 discípulos, né? Então, nesse momento, chega Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, que vendeu, então, Jesus Cristo por apenas 30 moedas de prata. Então, nesse momento, chega Judas com os sacerdotes, os líderes judeus, né, em uma grande multidão. E essa multidão, eles vinham então com espada, eles vinham com porretes, né, para prender a Jesus Cristo. Mas nesse momento ali, um dos discípulos tira então a espada e corta a orelha de um dos soldados dos sacerdotes. Mas Jesus Cristo, com grande compaixão, pegou então essa orelha desse soldado e o curou novamente. Então, veja só a bondade de Jesus Cristo, mesmo sabendo que aquele soldado tinha vindo ali para prendê-lo, para levar então ele para crucificar. Mesmo assim, ele teve a misericórdia de pegar e curar esse soldado. Então, Jesus Cristo diz então para esse discípulos: se eu quisesse, eu oraria a Deus Pai, ao meu Pai, e Ele mandaria então 12 legiões de anjos para me defender. Tipo assim, que não precisava da defesa, né, desse discípulo, porque ele oraria aos anjos, né? Então, Jesus pediria então para Deus 12 legiões de anjos, sendo que uma legião de anjos é na média de 4 a 5 mil anjos. Imagina 12, né? Ezequiel, então, ele orou a Deus, né? E Deus enviou apenas um anjo, né? Apenas um anjo matou 185 mil soldados inimigos. Agora, irmãos, você imagina então se Jesus orasse e viesse então 12 legiões de anjos, né? Então não sobraria nenhuma pessoa ali. Então Jesus, né, se exclama dessa maneira, e ele fala também para o povo, né? Então, todos os dias eu estava, né, nas sinagogas ensinando a palavra, né, curando também. Jesus curava muitas pessoas, libertava também muitas pessoas, né? E nesse momento, aquelas pessoas estão ali com espada, eles estão ali com porrete, como se fosse ido ali para prender um bandido. Mas não era, era alguém que pregava o evangelho de Deus. Estava ali sendo preso. Muitos, nos dias de hoje, ainda muitos missionários, né, vão em alguns países não autorizados o evangelho, pregar a palavra, levar Jesus nesses lugares, e lá eles são decapitados. Muitos são mortos ainda nos dias de hoje, né? Então aqui Jesus estava falando, e nesse momento os soldados então do sacerdote vieram e prenderam Jesus Cristo. E diz a palavra que eles levaram Jesus Cristo, né, esbofeteando, dando soco, cuspindo em Jesus.
Imagina a crueldade dessas pessoas. Pessoas dessas multidão que talvez, né, ele teria curado algumas. Onde é que estavam aquelas pessoas que Jesus tinha curado? O cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, né? Então, onde é que estavam essas pessoas nesse momento? Talvez, né, estivesse ali naquela multidão, porque Jesus, ele fala então nesse momento ali que por que não prenderam ele quando ele estava nas sinagogas ensinando, pregando a palavra de Deus, né? Então, nesse momento eles levam então Jesus, né, e procuram também alguém, um falso testemunho para testemunhar contra Jesus. Tanto é que eles não tinham acusação contra Jesus, que eles procuravam um falso testemunho. E diz a Bíblia que eles acharam 2 falsos testemunhos para testemunhar contra Jesus. Então eles levaram então Jesus para Pilatos, que era o governador naquela época. Então Pilatos, já entendendo que era apenas inveja daquele sacerdote, porque aqueles sacerdotes, eles tinham inveja de Jesus porque eles não tinham a capacidade que Jesus tinha. Porque Jesus, onde ele ia curando, ele ia multiplicando pães, ia multiplicando os peixes, ia libertando, né? Então aqueles sacerdotes não conseguiam fazer nada disso e eles tinham inveja de Jesus. E o próprio governador Pilatos, ele percebeu isso. Então ele fez uma proposta para tentar defender a Jesus Cristo. Ele fez uma proposta, como era a época de Páscoa. Na época de Páscoa eles tinham, né, o costume, né, de soltar um preso. Então, nesse momento, Pilatos, ele faz uma proposta àquele povo, àquele sacerdote, àqueles líderes, né, soltar Barrabás ou soltar a Jesus Cristo. Barrabás era um criminoso, Jesus Cristo era um homem que era conhecido por Cristo, apenas isso, era essa a acusação deles. Então o povo gritaram em alta voz, solte Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Então nesse momento, então Pilatos autoriza então a liberdade então do criminoso, né? A escolha do povo, o povo escolheu então um criminoso a ser solto e crucificar a Jesus Cristo, que pregava a palavra de Deus. Então Pilatos então solta Barrabás e neste momento então Pilatos dá uma ordem para açoitar então a Jesus Cristo e depois crucificar. Então imagina, irmãos, a situação então aqui de Jesus Cristo, né? Então eles pegaram Jesus Cristo, né, prendendo Jesus Cristo, eles começaram a açoitar a Jesus Cristo, começaram a chicotear a Jesus Cristo, né? Nesse momento, né, eles deram então 39 chibatadas em Jesus Cristo, só que cada laço ali na ponta deles tinha amarrado então pedaços de ossos, pedaços de ferros, e cada puxada que eles davam arrancava a pele de Jesus, arrancava a carne de Jesus Cristo nas costas deles. Imagina que Jesus Cristo ficou com 460 cortes nas costas, né? Judiaram, batiam nele, esbofeteavam, cuspiam na... É só pela misericórdia, né? Então Jesus Cristo foi muito judiado nesse momento, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, né? Não é fácil, né, falar aqui nesse momento aqui sobre uma situação tão injusta, né, tão cruel como essa aí. Então Jesus Cristo, né, eles levam então agora Jesus Cristo, depois de judiar muito dele, levaram ele para um lugar chamado Gólgotas, que é chamado de caveira, né? Nesse momento Jesus Cristo vai para esse lugar para ser crucificado. E lá então eles colocam ele numa cruz que é maior ainda do que ele, porque essa cruz ela estava preparada para Barrabás,
Mas como Barrabás foi solto, Jesus ficou então com a cruz de Barrabás. E ali então eles pregaram Jesus Cristo. Imagina, irmãos, a dor, né? Ele já tinha passado por tanta coisa, né? E agora ali então ele foi pregado naquela cruz, né? E então ele foi crucificado ali. Como Jesus já tinha perdido bastante sangue, né? Pelos maus tratos que ele passou, Jesus em seguida, Jesus então vem a morrer, né? E aqui em Isaías capítulo 50, versículo 6 diz assim: e as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam e me gospem. Aqui Isaías já vinha então profetizando quanto a Jesus, profetizando aquilo que Jesus Cristo iria passar, né? Uma situação envergonhosa até, inclusive, né? De covardia daquelas pessoas, né? Pessoas que talvez sentaram ouvindo então ele pregar a palavra, pessoas que talvez comeram do pão e do peixe quando ele multiplicou, pessoas que talvez foram curadas através de Jesus. Nesse momento eles estão ali acusando Jesus. E qual é a acusação de Jesus? Né? No madeiro que colocaram, na cruz que colocaram em cima da cabeça de Jesus, eles escreveram a acusação de Jesus. E a acusação era: Jesus, Rei dos Judeus. Essa era a acusação. Eles não tinham acusação para Jesus. Então tiveram que colocar essa, que Jesus alegava ser o Rei dos Judeus. Então, em Isaías 53, 5 diz assim, ó: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Então, através da morte de Jesus Cristo, ele perdoou os nossos pecados. Ele deu poder de cura para que nós fôssemos curados através do nome de Jesus Cristo. Né? Então, Jesus Cristo, ele está vivo, porque ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Jesus, do qual eu tenho pregado aqui nesse canal. Esse é o Jesus do qual nós adoramos e nós amamos. Aquele que sofreu injustiça, aquele que sofreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. Então eu venho convidar os irmãos para que nós venhamos a orar, pedir para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque nós somos todos pecadores. Então, Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Pai, por mais esse momento, por mais essa palavra, Senhor, do qual eu tenho divulgado, Senhor, através de Ti. Ó Pai, clamando, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia sobre nós, Pai. Ó Pai, te agradecendo também, Senhor Jesus, pelo Teu amor, Pai. O amor por ter morrido na cruz por mim e pelos meus irmãos, Senhor. Ó Senhor Jesus, venha a nos perdoar, Pai. Nos perdoar, Pai, por esse grande pecado, Pai. Ó Deus, venha, Pai, abençoar a mim, venha abençoar todas essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Abençoe a vida deles, Pai. Ó Senhor Jesus, se eles estiver enfermo, Pai, venha, Senhor, curá-lo, Pai. Ó Pai, venha repreender todo espírito de enfermidade na vida dessas pessoas. Se essa pessoa estiver desempregada, Pai, abençoe ele, Senhor, com um milagre do emprego, Pai. Ô, Senhor Jesus, venha abençoar a família dessas pessoas. Venha abençoar, Senhor Jesus, o trabalho, os estudos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos pela morte na cruz. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu venho agradecer aos irmãos, às irmãs que têm colaborado com esse canal, né? Que o Senhor Jesus venha te abençoar, você que está se inscrevendo agora nesse momento, né? Que o Senhor Jesus venha te abençoar e te dar a graça. Amém? Glórias a Deus.